Nunca imaginei que as palavras mais dolorosas da minha vida sairiam da boca do meu próprio pai. Ali estava eu, aos 28 anos, formada em administração, trabalhando duro para provar meu valor, quando ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Sua irmã é realizada e madura. Você não é. Ela merece tudo." Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Essas palavras ecoaram na minha mente como um tiro, mas o que ele não sabia é que essa frase seria o estopim para a maior transformação da minha vida. Uma transformação que mudaria não apenas meu destino, mas toda a dinâmica da nossa família para sempre. Para entender como cheguei até esse momento devastador, preciso voltar no tempo e contar como cresci sendo sempre a segunda opção, sempre a filha que nunca foi boa o suficiente. Esta é a história de como descobri que às vezes precisamos criar nosso próprio valor quando ninguém mais consegue enxergá-lo. Meu nome é Jessica Thompson, tenho 28 anos e durante toda a minha vida vivi na sombra da minha irmã mais velha, Amanda Thompson. Crescemos em Seattle, Washington, numa casa grande no bairro de Bellevue, com vista para o Lago Washington. Nosso pai, Robert Thompson, é dono de uma empresa de consultoria financeira bem-sucedida, e nossa mãe, Patricia Thompson, sempre foi dona de casa dedicada exclusivamente a cuidar da família. Desde pequena, sempre soube que Amanda era a filha favorita. Ela nasceu 3 anos antes de mim, e desde o primeiro dia de vida parecia ter vindo ao mundo com um manual de instruções sobre como ser perfeita. Aos 5 anos, Amanda já lia fluentemente, enquanto eu ainda lutava com o alfabeto. Aos 7, ela tocava piano como uma pequena Mozart, enquanto eu mal conseguia formar acordes básicos. Aos 10, ela era a capitã do time de debate da escola, presidente do Grêmio Estudantil e ainda por cima, a primeira da turma. Eu, por outro lado, sempre fui a criança que tentava, mas nunca conseguia alcançar o mesmo nível. Não que eu fosse burra ou incapaz, mas havia algo em Amanda que parecia brilhar mais forte que qualquer esforço que eu pudesse fazer. Ela tinha essa confiança natural, essa facilidade para liderar e impressionar que eu simplesmente não possuía. Nossa casa era um verdadeiro altar dedicado às conquistas de Amanda. As paredes da sala de estar eram cobertas com seus diplomas, troféus, certificados e fotos de premiações. Havia o troféu de melhor aluna do ensino médio, o certificado de mérito acadêmico, a foto dela recebendo uma bolsa integral para Harvard, o diploma magna com laude em direito e, mais recentemente, a matéria de jornal local sobre ela se tornando a advogada mais jovem a ser promovida a sócia em um dos escritórios mais prestigiosos de Seattle. Meus pais, especialmente meu pai, não perdiam a oportunidade de mencionar as conquistas dela. "Amanda fechou mais um caso importante essa semana", ele dizia durante o jantar. "Ela está sendo considerada para outro prêmio de excelência profissional." Ou então, "A Amanda comprou um apartamento novo na área mais valorizada da cidade. Você viu as fotos que ela mandou?" Enquanto isso, minhas conquistas passavam despercebidas ou eram minimizadas. Quando me formei em administração de empresas na University of Washington, meu pai apenas comentou: "Que bom, Jessica. Agora você pode pensar em fazer um mestrado, como a Amanda fez." Quando consegui meu primeiro emprego numa empresa de marketing digital, ele disse: "É um começo, mas não é como o trabalho da Amanda, né? Advogado tem mais prestígio." O que mais me doía não era nem tanto a comparação constante, mas a forma como meu pai parecia genuinamente acreditar que eu era inferior. Não era maldade consciente da parte dele, era pior que isso. Era uma convicção sincera de que Amanda simplesmente era melhor em todos os aspectos e que eu deveria aceitar isso como um fato natural da vida. Minha mãe, Patrícia, tentava amenizar a situação, mas sempre de forma superficial. "Seu pai não quer dizer isso, Jessica", ela costumava dizer. "Ele só fica empolgado com o sucesso da Amanda." Mas eu via nos olhos dela a mesma admiração incondicional por minha irmã.
Quando Amanda ligava, toda a casa parava para ouvir suas histórias. Quando eu chegava do trabalho, mal recebia um oi distraído. As reuniões familiares eram especialmente torturantes. Sempre que tínhamos jantar com tios, primos ou amigos da família, a conversa inevitavelmente se voltava para Amanda. Você viu que Amanda foi promovida de novo? Meu pai anunciava orgulhoso. Ela está ganhando mais aos 31 anos do que eu ganhava aos 40. E todos os olhos se voltavam para mim, esperando que eu dissesse algo sobre minha vida, mas sempre parecia tão insignificante em comparação. E você, Jéssica, como vai o trabalho? Alguém perguntava por educação. Ah, vai bem, eu respondia, sabendo que qualquer detalhe que eu compartilhasse seria esquecido em 5 minutos, enquanto as conquistas de Amanda seriam discutidas pelo resto da noite. O pior de tudo é que Amanda nem sequer tentava diminuir a situação. Na verdade, ela parecia se alimentar da atenção e dos elogios. Durante as reuniões familiares, ela contava suas histórias profissionais com detalhes desnecessários, sempre enfatizando o quanto era respeitada no trabalho, quanto dinheiro estava ganhando, quais clientes importantes havia conquistado. E meus pais bebiam cada palavra como se fosse néctar dos deuses. Sabem, Amanda dizia durante um jantar particularmente memorável. Meu chefe disse que nunca viu alguém com tanto potencial na firma. Ele acha que eu posso me tornar sócia sênior antes dos 35 anos. Seria um recorde na história do escritório. Meu pai praticamente brilhava de orgulho, enquanto minha mãe aplaudia literalmente. E você, Jess? Amanda se virava para mim com um sorriso que parecia genuíno, mas que eu sempre suspeitava ter uma pitada de condescendência. Como está indo aquela campanha publicitária que você mencionou? Era sempre assim. Ela me incluía na conversa de forma que parecia carinhosa, mas que na verdade apenas destacava ainda mais a diferença entre nossas vidas. Ela estava fechando contratos milionários e eu estava criando posts para redes sociais de uma empresa de médio porte. O relacionamento entre nós duas sempre foi complexo. Amanda nunca foi abertamente cruel comigo, mas havia uma frieza sutil em nossa interação que eu nunca consegui definir completamente. Ela me tratava com a paciência que se tem com uma criança, sempre me dando conselhos não solicitados sobre como eu poderia melhorar minha vida. Jéssica, você já pensou em fazer um MBA? Ela sugeria. Ou talvez um curso de especialização. Você precisa se destacar mais no mercado de trabalho. Como se o problema fosse eu não tentar o suficiente, e não o fato de que ela simplesmente parecia ter nascido com uma estrela da sorte. Durante anos, tentei encontrar meu próprio caminho para impressionar meus pais. Trabalhei horas extras para conseguir promoções, fiz cursos extras, me voluntariei em projetos especiais, tudo na esperança de que um dia meu pai olhasse para mim com o mesmo orgulho que demonstrava por Amanda. Mas nada que eu fizesse parecia ser suficiente. Quando consegui uma promoção para gerente de marketing, meu pai disse: "Que bom, Jéssica. A Amanda já era gerente aos 25 anos, mas cada um tem seu tempo, né?" Quando ganhei um prêmio por uma campanha criativa, ele comentou: "Legal, não é como os prêmios que a Amanda ganha, mas é um reconhecimento." Cada conquista minha era imediatamente diminuída por uma comparação com a Amanda. O que tornava tudo ainda mais frustrante é que eu genuinamente gostava do meu trabalho e era boa no que fazia. Minha equipe me respeitava, meus chefes confiavam em mim e eu estava construindo uma carreira sólida na área de marketing digital, mas nada disso importava dentro da minha casa. Para os meus pais, especialmente para o meu pai, eu seria sempre a filha que não conseguiu ser como Amanda. A situação se intensificou nos últimos 2 anos, quando Amanda começou a namorar Michael Harrison, um advogado corporativo igualmente bem-sucedido que trabalhava em outro escritório prestigioso. Michael era tudo o que meus pais achavam que um genro deveria ser. Formado em Stanford, de família tradicional, com carreira promissora e patrimônio considerável. "O Michael é perfeito para Amanda", meu pai dizia constantemente. "2 advogados brilhantes, vão formar uma família incrível. Imagina os netos que eles vão me dar." E então, ele olhava para mim com uma expressão que claramente dizia: "Quando você vai encontrar alguém à altura?"
Eu estava solteira na época, depois de ter terminado um relacionamento de 2 anos com David, um designer gráfico que meus pais achavam interessante, mas sem muito futuro. O término havia sido amigável, mas meu pai não perdeu a oportunidade de comentar. Talvez seja melhor assim, Jessica. Você precisa encontrar alguém mais ambicioso, como Michael. As comparações se tornaram ainda mais frequentes quando Amanda e Michael ficaram noivos, 6 meses atrás. O anel de noivado custava mais do que o meu salário anual e a notícia foi recebida em casa como se Amanda tivesse ganhado um Nobel. Meus pais imediatamente começaram a planejar uma festa de noivado grandiosa, convidando meio Seattle para celebrar o casamento perfeito. A Amanda sempre soube escolher bem, meu pai comentou enquanto admirava o anel de diamante de 3 quilates. Ela nunca se contenta com menos do que merece. A implicação era clara, ao contrário de mim, que supostamente me contentava com pouco. Durante toda a festa de noivado eu sorri e parabenizei o casal, mas por dentro senti uma mistura tóxica de inveja, tristeza e raiva. Não era que eu quisesse necessariamente a vida de Amanda, mas doía profundamente ver como meus pais tratavam ela como se ela tivesse conquistado o prêmio máximo da vida, enquanto eu era apenas uma espectadora da grandeza dela. A gota d'água veio 2 semanas atrás, durante um jantar familiar aparentemente normal. Estávamos todos reunidos na mesa da sala de jantar, discutindo os preparativos do casamento de Amanda, que estava marcado para acontecer em 3 meses. Amanda falava animadamente sobre o local da cerimônia, um country club exclusivo com vista para o Puget Sound, e enquanto minha mãe anotava cada detalhe como se estivesse documentando um evento histórico. Decidimos fazer a lua de mel na Toscana, Amanda anunciou. Michael conhece uma vinícola incrível onde podemos ficar por 2 semanas. Meu pai praticamente suspirou de admiração. Perfeito! Vocês merecem o melhor de tudo. A Amanda sempre fez escolhas inteligentes na vida. É tão bom ter tanto dinheiro para gastar assim, eu disse, tentando soar casual, mas provavelmente deixando transparecer um pouco da minha frustração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda me olhou com uma expressão de surpresa e ligeira irritação. Minha mãe parecia incomodada, mas a reação do meu pai foi a que me marcou para sempre. Ele se virou para mim com uma expressão fria que eu nunca tinha visto antes e disse, com uma voz calma, mas cortante: Jessica, sua irmã trabalhou duro para chegar onde está. Ela é realizada e madura. Você não é. Ela merece tudo o que tem e você precisa parar de agir como se fosse injustiça. As palavras atingiram meu peito como uma bala. Não foi só o que ele disse, mas a forma como disse, com uma convicção absoluta, como se estivesse apenas declarando um fato óbvio sobre a realidade. Para ele, não era opinião, era verdade. Robert! Minha mãe protestou suavemente, mas sem muita convicção. Não, Patrícia. Ele continuou, ainda me olhando. Alguém precisa dizer isso para ela. A Amanda construiu uma carreira brilhante, encontrou um homem excepcional e sempre se comportou com maturidade e responsabilidade. A Jessica precisa parar de ter inveja e começar a trabalhar para melhorar a própria vida. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Amanda permaneceu em silêncio, mas percebi um pequeno sorriso no canto da boca dela, como se finalmente alguém tivesse dito em voz alta o que ela sempre pensou. Eu trabalho duro também, consegui dizer com a voz trêmula. Trabalhar duro não é suficiente, Jéssica, meu pai respondeu. É preciso trabalhar inteligente. É preciso fazer escolhas certas. É preciso ter ambição real, não apenas sonhar pequeno. Levantei da mesa sem dizer mais uma palavra e saí da casa dos meus pais naquela noite com uma sensação de humilhação que eu nunca tinha experimentado antes. Mas junto com a humilhação havia algo mais, uma determinação fria e calculista que estava nascendo dentro de mim. Durante os dias seguintes, as palavras do meu pai ecoaram na minha mente constantemente. Sua irmã é realizada e madura, você não é. Ela merece tudo. Era como um disco riscado que não parava de tocar, mas quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que algo havia mudado dentro de mim naquela noite. Pela primeira vez na vida, não sentia apenas tristeza ou autocomiseração, sentia raiva, uma raiva pura e motivadora que estava me dando uma clareza que eu nunca tive antes. Se meu pai achava que a Amanda merecia tudo e eu não merecia nada,
talvez fosse hora de provar que ele estava completamente errado. Era hora de parar de viver na sombra de Amanda e começar a criar minha própria luz. Mas não da forma que eles esperavam. Ia fazer isso do meu jeito, e quando terminasse, toda a família Thompson saberia exatamente do que Jessica Thompson era capaz. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A semana seguinte àquele jantar foi a mais transformadora da minha vida. Acordei na segunda-feira com uma sensação estranha no peito. Não era mais a tristeza familiar que eu conhecia tão bem, mas algo completamente diferente. Era como se um interruptor tivesse sido ligado dentro de mim, e eu finalmente conseguia enxergar minha situação com uma clareza brutal. Sentei na mesa da cozinha do meu apartamento em Capitol Hill, um estúdio pequeno, mas aconchegante que eu havia comprado com muito esforço 2 anos antes, e comecei a fazer algo que nunca tinha feito, uma análise fria e objetiva da minha vida em comparação com a de Amanda. Peguei meu laptop e criei uma planilha. Sim, uma planilha. Se meu pai achava que eu não era inteligente o suficiente, eu ia provar que sabia muito bem como analisar dados e criar estratégias. Dividi em colunas: conquistas de Amanda, minhas conquistas, percepção da família e realidade objetiva. O que descobri me chocou. Quando removi toda a pompa e circunstância que meus pais colocavam nas conquistas de Amanda, quando analisei friamente os números e fatos, percebi que a diferença entre nossas vidas não era tão absurda quanto eles faziam parecer. Amanda ganhava mais dinheiro, isso era verdade. Como sócia de um escritório prestigiado, o salário anual dela estava na casa dos $250 mil. Mas eu, como gerente de marketing em uma empresa em crescimento, ganhava 85 mil por ano. Não era pouco para alguém de 28 anos em Seattle. Além disso, eu tinha ações da empresa que poderiam valer muito mais no futuro se a companhia continuasse crescendo no ritmo atual. Amanda morava em um apartamento luxuoso no centro, mas também pagava quase 4 mil por mês de aluguel. Eu tinha o meu próprio, que custava 1.800 por mês, mas era meu. Eu estava construindo patrimônio, enquanto ela estava pagando o patrimônio de outra pessoa. Amanda tinha um noivo perfeito, mas quando eu realmente pensei em Michael Harrison, percebi que o conhecia há 2 anos e nunca tinha visto ele demonstrar qualquer personalidade real. Ele era educado, bem vestido e rico, mas também era incrivelmente entediante. Em todas as reuniões familiares, as contribuições para as conversas eram previsíveis e superficiais. Enquanto isso, eu estava terminando meu relacionamento com David porque decidimos que queríamos coisas diferentes da vida, mas tínhamos tido 2 anos de conexão real, risos genuínos e crescimento mútuo. Qual relacionamento parecia mais significativo? Mas a descoberta mais reveladora veio quando comecei a pesquisar a carreira de Amanda online. Como advogada em um escritório prestigiado, ela tinha um perfil público, e eu nunca tinha me dado ao trabalho de investigar realmente o trabalho dela. O que eu encontrei me surpreendeu. Amanda trabalhava principalmente em direito corporativo, ajudando grandes empresas a evitar pagar impostos através de brechas legais. Tecnicamente impressionante? Sim. Moralmente questionável? Também. Enquanto isso, eu trabalhava em marketing para uma empresa de tecnologia que criava aplicativos educacionais para crianças com dificuldades de aprendizagem. Nosso último projeto havia ajudado mais de 50 mil crianças em todo o país a melhorar suas habilidades de leitura. Por que meu pai nunca mencionava isso? Por que o fato de Amanda ajudar corporações a pagarem menos impostos era mais admirável que o meu trabalho ajudando crianças a aprender? Foi nesse momento que eu comecei a entender algo fundamental. Meus pais não estavam medindo nossas conquistas de forma objetiva. Eles estavam medindo através de uma lente muito específica: prestígio social, dinheiro e status. Para eles, ser advogada era automaticamente melhor que trabalhar em marketing, independentemente do impacto do trabalho. Essa revelação me libertou de uma forma que eu não esperava. Durante anos, eu havia internalizado a narrativa de que Amanda era objetivamente melhor que eu, mas agora percebia que ela era só melhor em coisas que meus pais valorizavam, não necessariamente em coisas que importavam de verdade. Na terça-feira,
fiz uma reunião com a minha chefe, Sarah Mitchell, para discutir minha carreira. Sarah era uma das pessoas mais inteligentes que eu conhecia, tinha construído nossa empresa do zero e transformado em uma das startups de educação mais promissoras da Costa Oeste. Jéssica, que bom que você pediu para conversar. Sarah disse quando entrei em sua sala. Eu estava justamente pensando em algumas oportunidades que queria discutir com você. Oportunidades? Perguntei, surpresa. Estamos planejando expandir para o mercado internacional nos próximos 6 meses, ela explicou. Precisamos de alguém para liderar nosso marketing global. É uma promoção significativa. Você reportaria diretamente para mim e teria uma equipe de 15 pessoas. Também vem com aumento salarial para 120 mil, mais bônus baseado em performance e um pacote de ações ainda maior. Senti meu coração acelerar. Essa era exatamente o tipo de oportunidade que poderia mudar completamente minha trajetória profissional. Por que você está me oferecendo isso? Perguntei, ainda processando a informação. Sarah sorriu. Jéssica, você tem uma visão estratégica que raramente vejo em profissionais da sua idade. Suas campanhas sempre superam as expectativas, sua equipe te adora e você entende nossa missão de uma forma que vai além do trabalho. Além disso, você fala espanhol fluentemente, o que será crucial para nossa expansão na América Latina. Era verdade. Eu havia estudado espanhol na faculdade e passado um semestre no México, algo que sempre foi tratado como um hobby interessante pela minha família, nunca como uma habilidade profissional valiosa. Há uma condição, Sarah continuou. Você precisaria se mudar para nossa nova sede em Austin, Texas, por pelo menos 2 anos para estabelecer as operações lá. Sei que é uma decisão grande. Austin, do outro lado do país, longe de Seattle, longe da minha família, longe das comparações constantes com Amanda. A ideia me empolgou mais do que deveria. Posso pensar sobre isso? Perguntei. Claro, mas preciso de uma resposta até sexta-feira. É uma oportunidade que não vai aparecer novamente. Saí da reunião em um estado de euforia misturada com ansiedade. Essa era a minha chance de provar tudo o que meu pai havia dito errado, mas também significaria deixar Seattle, deixar a zona de conforto, deixar a dinâmica familiar, que mesmo sendo tóxica, era familiar. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga desde a faculdade, Rachel Murphy, que havia se mudado para Los Angeles 3 anos antes para trabalhar na indústria do entretenimento. Jéssica, como você tá? Fazia tempo que não conversávamos. Contei tudo para ela. O jantar desastroso, as palavras do meu pai, a descoberta sobre minha própria vida e agora a oferta de trabalho. Rachel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Jess, posso te fazer uma pergunta? Por que você ainda se importa tanto com a opinião dos seus pais? A pergunta me pegou de surpresa. Eles são minha família, Rachel. Eu sei, mas família não deveria te fazer sentir terrível sobre si mesma constantemente. Quando foi a última vez que seus pais te deram apoio real ou celebraram suas conquistas? Pensei por um longo momento e percebi que não conseguia me lembrar. Olha, Rachel continuou, eu te conheço há 10 anos. Você é uma das pessoas mais trabalhadoras, talentosas e genuinamente boas que eu conheço. Se seus pais não conseguem ver isso, o problema não é você. O problema são eles. Mas e se meu pai tiver certo? E se eu realmente não for ambiciosa o suficiente? Jessica Thompson, Rachel disse com firmeza, você está considerando aceitar uma promoção que vai te transformar em executiva de uma empresa internacional aos 28 anos. Como isso não é ambicioso? Ela tinha razão. Durante anos, eu havia medido minha ambição pela régua dos meus pais, não pela minha própria. Aceita esse trabalho, Rachel disse. Sai de Seattle, constrói sua própria vida longe dessa toxicidade. Prova para si mesma do que você é capaz, não para eles. Na quarta-feira, decidi fazer um experimento. Liguei para minha mãe e contei sobre a oferta de trabalho para ver qual seria a reação dela. Ah, que interessante, querida, ela disse de forma distraída. Austin é longe, né? E você deixaria seu apartamento aqui? Parece arriscado.
Mãe, é uma promoção executiva significativa. Eu seria responsável por operações internacionais. Que bom, Jéssica. Ah, você soube que a Amanda foi convidada para falar em uma conferência nacional de direito corporativo? Ela vai estar no mesmo painel que alguns dos advogados mais famosos do país? Claro. Mesmo quando eu estava compartilhando uma notícia potencialmente transformadora da minha carreira, a conversa inevitavelmente voltava para Amanda. Mãe, você está me ouvindo? Eu estou falando de mudar a minha vida completamente. Estou sim, querida. Só acho que você deveria pensar bem antes de tomar decisões importantes. Talvez conversasse com a Amanda, ela tem mais experiência com essas coisas. Desliguei o telefone com uma mistura de tristeza e clareza. Minha própria mãe não conseguia focar na minha vida por 5 minutos sem desviar para Amanda. Naquela noite, fiz outra coisa que nunca tinha feito. Sentei no meu computador e escrevi uma carta para mim mesma. Uma carta da Jéssica, de 28 anos, para Jéssica, de 18, contando tudo o que eu gostaria de ter sabido quando era mais nova. Querida Jéssica, você vai passar os próximos 10 anos tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram que você não é boa o suficiente. Você vai se torturar tentando ser uma versão de si mesma que se encaixe no molde que eles criaram. Para com isso agora. Você é engraçada, criativa, empática e inteligente. Você tem uma forma única de ver o mundo que é valiosa. Você não precisa ser a Amanda para ter valor. Você só precisa ser a melhor versão de si mesma. Para de aceitar migalhas de afeto. Para de buscar a aprovação de pessoas que nunca vão te dar. Constrói sua própria vida baseada nos seus próprios valores, não nos deles. E mais importante, você merece ser amada e valorizada exatamente como você é. Chorei ao escrever essa carta. Chorei pela menina de 18 anos que começou a faculdade já se sentindo inferior. Chorei pela jovem de 22 anos que se formou esperando finalmente impressionar os pais e foi recebida com comentários mornos. Chorei pela mulher de 25 anos que conseguiu seu primeiro apartamento e ouviu apenas comparações com as conquistas de Amanda. Mas também chorei de alívio. Pela primeira vez em 10 anos, eu estava vendo minha vida através dos meus próprios olhos, não através dos olhos da minha família. Na quinta-feira, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não apenas sobre o trabalho, mas sobre como ia lidar com minha família dali para frente. Liguei para Sarah e aceitei a oferta. Excelente escolha, Jéssica, ela disse. Quando você pode começar? Em 3 semanas. Só preciso resolver algumas coisas pessoais aqui primeiro. Depois de desligar, percebi que eu estava sorrindo de uma forma que não sorria há anos. Era um sorriso de antecipação, de empolgação genuína pelo futuro. Pela primeira vez na vida, eu estava tomando uma decisão grande baseada no que eu queria, não no que outras pessoas esperavam de mim. Mas antes de deixar Seattle, eu tinha alguns assuntos para resolver. Era hora de ter algumas conversas que eu havia evitado por toda a minha vida adulta. Conversas que seriam desconfortáveis, mas necessárias. Era hora de finalmente dizer algumas verdades que precisavam ser ditas, especialmente para o meu pai. Se ele achava que Amanda merecia tudo e eu não merecia nada, estava na hora de ele saber exatamente o que pensava sobre isso. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para os meus pais. Preciso conversar com vocês. Posso ir aí domingo para o almoço? Tenho algumas novidades importantes para compartilhar. A resposta da minha mãe veio rapidamente. Claro, querida. A Amanda e o Michael também vão estar aqui. Vai ser ótimo ter toda a família reunida. Perfeito, pensei. Quanto mais pessoas presentes, melhor. Era a hora de Jéssica Thompson parar de se esconder e começar a brilhar com sua própria luz. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei às 7 da manhã com um frio no estômago, mas também com uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Hoje seria o dia que mudaria a dinâmica da família Thompson para sempre. Passei 1 hora escolhendo o que vestir.
Queria algo que transmitisse confiança e profissionalismo, mas que também fosse autenticamente meu estilo. Optei por uma blusa azul marinho que realçava meus olhos, uma calça social bem cortada e o blazer que havia comprado para entrevistas importantes. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente da que estava lá uma semana atrás. Havia uma firmeza no meu olhar que não existia antes. Cheguei à casa dos meus pais pontualmente ao meio-dia. A casa de estilo colonial branco ainda me impressionava toda vez que eu a via. 3 andares, jardim perfeitamente cuidado, garagem para 3 carros. Era o tipo de casa que gritava sucesso para qualquer pessoa que passasse pela rua. Mas hoje, pela primeira vez, percebi que toda aquela perfeição externa escondia algumas rachaduras muito feias por dentro. Minha mãe me recebeu na porta com um abraço caloroso, mas distraído. Oi, querida! A Amanda e o Michael já chegaram. Eles trouxeram champanhe para celebrar não sei o quê. Você sabe como eles são, sempre tem alguma novidade emocionante. Claro que tinham. Respirei fundo e entrei na casa. Amanda e Michael estavam na sala de estar com meu pai, os 3 conversando animadamente sobre algo relacionado a investimentos imobiliários. Amanda usava um vestido branco impecável que provavelmente custava mais que o meu aluguel, e Michael estava com um suéter de cachemir que gritava Old Money. Eles pareciam um casal saído de uma revista de decoração. Jessica! Amanda se levantou para me cumprimentar com um daqueles abraços calculadamente calorosos. Que bom te ver! Você tá diferente hoje. Fez algo no cabelo? Não, respondi simplesmente. Só cortei um pouco. Michael acenou educadamente da poltrona onde estava sentado. Meu pai levantou os olhos do jornal financeiro que estava lendo, me cumprimentou com um oi seco e voltou para a leitura. Bem, disse minha mãe juntando as mãos, que tal irmos para a sala de jantar? O almoço está quase pronto. Jessica, você disse que tinha novidades para compartilhar? Tenho, respondi, seguindo todos para a mesa formal que era usada só em ocasiões especiais. O almoço começou como sempre. Amanda dominando a conversa com histórias do trabalho e dos preparativos do casamento. Hoje, o tópico principal era a escolha do local para a festa de despedida de solteira. Decidimos fazer em Napa Valley. Alugamos uma casa incrível com vista para os vinhedos. Vai ser um final de semana inteiro de spa, degustação de vinhos e relaxamento total. Que maravilha! Suspirou minha mãe. Você merece, querida. Tem trabalhado tanto. Meu pai concordou com a cabeça. A Amanda sempre soube como aproveitar a vida de forma elegante. É importante celebrar as conquistas. Michael complementou. Amanda tem um gosto impecável para essas coisas. Eu só sigo as decisões dela. Escutei toda essa conversa com um desapego que me surpreendeu. Era como assistir a uma peça de teatro onde eu conhecia todos os diálogos de cor, mas finalmente percebia que não precisava mais participar do roteiro. E você, Jessica? Se virou para mim com o sorriso de sempre. Como vão as coisas no trabalho? Ainda fazendo aqueles posts para redes sociais? Na verdade, disse eu colocando o garfo na mesa e me endireitando na cadeira, é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Todos pararam de comer e me olharam. Meu pai até dobrou o jornal que ainda estava parcialmente aberto ao lado do prato. Na segunda-feira, continuei com voz firme, recebi uma oferta para ser diretora de marketing global da minha empresa. É uma promoção executiva que vem com uma equipe de 15 pessoas, salário de $120 mil por ano, mais bônus e ações. Vou ser responsável por liderar a expansão internacional da empresa para mercados na América Latina e Europa. O silêncio na mesa foi total. Meu pai piscou algumas vezes, como se estivesse processando a informação. Minha mãe sorriu de forma confusa. Que ótimo, querida! Ela disse hesitante. É uma promoção grande. Muito grande.
confirmei. Mas há mais. Para aceitar essa posição, preciso me mudar para Austin, Texas, onde vamos estabelecer nossa nova sede internacional. Estarei gerenciando operações em 6 países diferentes. Amanda franziu a testa. Austin? Por que você iria querer se mudar para Austin? É no meio do nada. Austin é uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos em termos de tecnologia e inovação, respondi calmamente. É considerada a Silicon Valley do Sul. Nossa empresa escolheu a cidade estrategicamente. Michael se inclinou para frente, demonstrando interesse pela primeira vez na conversa. Que tipo de empresa é exatamente? Desenvolvemos tecnologia educacional, aplicativos e plataformas que ajudam crianças com dificuldades de aprendizagem. Nosso último projeto impactou mais de 50.000 crianças nos Estados Unidos, melhorando significativamente suas habilidades de leitura e matemática. Percebi que essa era a primeira vez que eu descrevia meu trabalho sem minimizar sua importância ou pedir desculpas por não ser impressionante o suficiente. Meu pai finalmente falou: Isso é inesperado, Jéssica. Você tem certeza de que está preparada para uma responsabilidade tão grande? E ali estava, a reação exata que eu esperava. Não parabéns, não que orgulho, mas dúvida sobre minha capacidade. Pai, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, quando foi a última vez que vocês me pediram opinião sobre alguma decisão importante das suas vidas? Quando foi a última vez que me consultaram sobre qualquer coisa que não fosse para comparar com as escolhas de Amanda? A mesa ficou em silêncio mortal. Amanda olhava para o prato, Michael parecia querer estar em qualquer lugar menos ali. Minha mãe brincava nervosamente com o guardanapo. Jéssica, o pai disse em tom de advertência, não precisa ser dramática. Dramática? Eu repeti, sentindo algo estalar dentro de mim. Pai, na semana passada você olhou nos meus olhos e me disse que a Amanda é realizada e madura e eu não sou. Disse que ela merece tudo e eu não. Isso não é drama, é a realidade de como vocês me tratam. Minha mãe interveio. Jéssica, seu pai não quis dizer. Não, mãe, para de tentar amenizar. Deixa ele falar por ele mesmo. Pai, você realmente acredita que a Amanda é melhor que eu em todos os aspectos? Meu pai se endireitou na cadeira, claramente incomodado por ser confrontado diretamente. Jéssica, a Amanda tem conquistas objetivas que... Que o quê? Eu interrompi. Que são mais importantes que as minhas? Vamos comparar objetivamente, então. Peguei meu telefone e abri algumas anotações que havia preparado. A Amanda ganha 250 mil por ano ajudando corporações a evitar impostos. Eu ganho 85 mil por ano ajudando crianças a aprender. Com minha nova posição, vou ganhar 120 mil mais bônus ajudando crianças ao redor do mundo. Continuei. A Amanda aluga um apartamento de 4 mil por mês. Eu tenho meu próprio apartamento construindo patrimônio. A Amanda está enhajada com alguém que os pais aprovam. Eu terminei um relacionamento porque tive coragem de priorizar compatibilidade real sobre a aprovação externa. Amanda finalmente falou. Jéssica, por que você está fazendo isso? Não precisamos competir. Você tem razão, eu disse, olhando para ela. Nós não precisamos competir. Mas nossa família nos colocou em competição desde que nascemos e sempre deixaram claro que você estava ganhando. Me virei para o meu pai de novo. Pai, você quer saber a diferença real entre mim e Amanda? Ela escolheu uma carreira que vocês respeitam. Eu escolhi uma carreira que eu amo. Ela vive para a aprovação de vocês. Eu estou aprendendo a viver para minha própria aprovação. Meu pai estava vermelho agora. Jéssica, você está sendo completamente desrespeitosa. Desrespeitosa? Eu ri, mas não era um riso feliz. Pai, vocês passaram 28 anos me desrespeitando. Passaram 28 anos me diminuindo, me comparando, me fazendo sentir que eu nunca seria boa o suficiente. E agora, quando eu finalmente tenho coragem de falar a verdade, eu que estou sendo desrespeitosa? Levantei da cadeira. Vocês sabem o que é mais triste? Eu passei anos achando que vocês estavam certos, achando que eu realmente não era boa o suficiente.
Mas esta semana eu percebi algo. Vocês não conseguem me valorizar porque estão medindo valor pelas coisas erradas. Olhei para cada um deles. Amanda é uma advogada corporativa excelente, que ajuda ricos a ficarem mais ricos. Eu trabalho para uma empresa que está mudando a vida de crianças que lutam para aprender. Qual dessas carreiras realmente faz diferença no mundo? Michael tentou intervir. Jessica, ambas as carreiras são importantes de formas diferentes. Michael, eu disse calmamente, com todo respeito, você não faz parte desta família há tempo suficiente para opinar sobre nossa dinâmica. Amanda se levantou também. Ok, chega, Jessica, você está sendo cruel agora. Cruel? Repeti. Amanda, cruel é assistir sua irmã ser diminuída constantemente e nunca falar nada. Cruel é se aproveitar de ser a favorita e nunca questionar se isso é justo. Cruel é permitir que nossos pais criem um ambiente onde uma filha vale mais que a outra. Minha mãe estava com lágrimas nos olhos. Jessica, nós amamos vocês duas igualmente. Não, mãe, eu disse mais suavemente. Vocês não amam. Vocês podem pensar que amam, mas amor não é isso. Amor é celebrar as conquistas únicas de cada filho. Amor é apoiar os sonhos diferentes de cada filho. Amor é nunca fazer um filho se sentir inferior ao outro. Respirei fundo antes de continuar. Eu estou me mudando para Austin em 2 semanas. Vou construir uma carreira internacional. Vou impactar a vida de milhares de crianças. E vou fazer isso longe deste ambiente tóxico. Meu pai finalmente explodiu. Ambiente tóxico? Jessica, nós te demos tudo. Casa boa, educação, oportunidades. Vocês me deram tudo, exceto a única coisa que uma criança realmente precisa. Aceitação incondicional. Amor que não depende de performance. A sensação de que eu era valiosa simplesmente por ser quem eu sou. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Quando vocês estiverem prontos para ter uma relação comigo baseada em quem eu realmente sou e não em como eu me comparo com Amanda, eu estarei em Austin construindo a vida que eu escolhi. Amanda gritou atrás de mim. Jessica, não faça isso! Não destrua a nossa família por causa de orgulho! Parei na porta e me virei uma última vez. Amanda, eu não estou destruindo nossa família. Eu estou me recusando a continuar sendo destruída por ela. Há uma diferença. Olhei para o meu pai uma última vez. Pai, você disse que Amanda merece tudo e eu não mereço nada. Talvez seja a hora de descobrir do que eu sou realmente capaz quando parar de aceitar migalhas. Saí da casa e entrei no meu carro, com as mãos tremendo de adrenalina. Havia acabado de quebrar 28 anos de silêncio e submissão. Havia acabado de me libertar de uma prisão que eu nem percebia que estava vivendo. Quando liguei o carro e comecei a dirigir de volta para casa, senti algo que não sentia há anos, orgulho de mim mesma. Por ter tido coragem, por ter falado a verdade, por finalmente escolhido o meu valor sobre a aprovação deles. Austin estava me esperando e pela primeira vez na vida eu estava empolgada para descobrir quem Jessica Thompson realmente poderia ser quando ninguém mais estivesse ditando as regras. As 2 semanas seguintes passaram como um furacão. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava tomando decisões baseadas puramente no que eu queria, sem considerar as opiniões ou expectativas da minha família. Era simultaneamente libertador e aterrorizante. Na segunda-feira após o confronto, comecei o processo de mudança para Austin. Coloquei meu apartamento à venda, algo que me causou um aperto no peito inicialmente, mas que rapidamente se transformou em empolgação quando percebi que eu estava literalmente vendendo o meu passado para investir no meu futuro. O mercado imobiliário de Seattle estava aquecido e meu corretor, James Chen, me disse que provavelmente conseguiríamos vender rapidamente. É um ótimo apartamento em uma localização privilegiada.
Com o valor que você vai conseguir aqui, pode comprar algo muito maior e melhor em Austin. Isso era verdade. Pesquisei o mercado imobiliário de Austin e descobri que o meu orçamento me permitiria comprar uma casa de verdade, com quintal, uma sala de escritório e talvez até uma piscina. A ideia de ter meu próprio espaço, longe de memórias de comparações e decepções, me empolgava cada dia mais. Durante esses dias, minha família tentou entrar em contato algumas vezes. Minha mãe ligou na terça-feira, deixando uma mensagem de voz errativa. Oi, querida, só queria saber como você tá. O meu pai? Bem, todos nós estamos um pouco abalados com o que aconteceu no domingo. Talvez possamos conversar quando você tiver mais calma? Mais calma. Como se minha raiva fosse uma tempestade hormonal temporária, não uma resposta legítima a anos de tratamento injusto. Amanda enviou várias mensagens de texto ao longo da semana. Jéssica, podemos conversar? Acho que as coisas saíram de controle no domingo. Não quero que você se mude longe assim, somos irmãs. Talvez possamos almoçar juntas essa semana, só nós duas. Por favor, não me ignore. Sei que está chateada, mas não deixa isso destruir nossa relação. Cada mensagem que eu lia me dava mais clareza sobre como nossa relação sempre funcionou. Amanda só se preocupava comigo quando minha ausência podia afetar a sua própria vida, ou quando ela precisava se sentir como a irmã mais velha responsável que tentava manter a família unida. Meu pai, previsivelmente, não tentou contato direto, mas na sexta-feira recebi uma mensagem dele que dizia simplesmente: Jéssica, espero que você repense essa decisão precipitada. Família é mais importante que orgulho. Orgulho? Como se defender minha dignidade fosse uma questão de ego ferido. Não respondi a nenhuma das tentativas de contato. Não porque estava sendo vingativa, mas porque finalmente entendia que nada que eu dissesse mudaria a perspectiva deles. Eles precisariam chegar às suas próprias conclusões sobre nosso relacionamento, e eu não ia mais gastar energia tentando educar adultos sobre como tratar outras pessoas com respeito. Em vez disso, canalizei toda a minha energia para a transição profissional. Sarah Mitchell havia organizado várias reuniões virtuais para me preparar para o novo papel. Em uma delas, conheci minha nova equipe através de videoconferência. Pessoal, Sarah disse durante a reunião, quero apresentar Jessica Thompson, nossa nova diretora de marketing global. Jessica vai liderar nossa expansão internacional a partir de Austin. Um por um, os membros da equipe se apresentaram. Havia Marcos Rodrigues, especialista em mercados latino-americanos que havia trabalhado na Google, Sofia Chen, expert em marketing digital asiático vinda da Microsoft, David Park, estrategista de conteúdo que havia ajudado 3 startups a expandir internacionalmente, e mais 12 profissionais incrivelmente qualificados. Ao final da reunião, me senti simultaneamente intimidada e energizada. Sarah, eu disse quando ficamos sozinhas na chamada, essa equipe tem currículos impressionantes. Você tem certeza de que eu estou qualificada para liderá-los? Sarah sorriu. Jéssica, liderança não é sobre ter o currículo mais impressionante. É sobre visão, capacidade de inspirar e habilidade de tomar decisões difíceis. Você tem todas essas qualidades, mesmo que ainda não reconheça completamente. Durante o fim de semana, fiz algo que nunca havia feito. Criei um plano de 5 anos para minha vida. Não um plano baseado no que minha família esperava, mas baseado nos meus próprios sonhos e valores. Ano 1. Estabelecer as operações internacionais em Austin e liderar nossa expansão para México e Brasil. Ano 2. Desenvolver parcerias estratégicas na Europa e expandir para a Espanha e Portugal. Ano 3. Lançar nossos produtos em mercados asiáticos, começando com Singapura e Filipinas. Ano 4. Consideração para a posição de VP de Marketing Global ou possibilidade de começar minha própria consultoria em marketing educacional. Ano 5. Estar estabelecida como líder reconhecida na área de marketing de tecnologia educacional, com impacto comprovado na vida de crianças em pelo menos 10 países.
Quando terminei de escrever esse plano, percebi que pela primeira vez estava sonhando grande, sem me preocupar se meus pais achariam meus sonhos realistas o suficiente. Na segunda semana, comecei a me despedir dos amigos e colegas em Seattle. As reações foram unanimemente positivas e me fizeram perceber como eu havia subestimado o quanto as pessoas me valorizavam. Jessica, que oportunidade incrível, disse minha colega Maria Santos durante meu happy hour de despedida. Sempre soube que você era destinada para coisas grandes. Você tem uma visão estratégica que é rara. Vou te falar falta, disse Tom Wilson, meu ex-chefe imediato. Você transformou o nosso departamento de marketing. Antes de você chegar, éramos apenas reativos. Você nos ensinou a ser proativos e estratégicos. Essas conversas me fizeram refletir sobre algo importante. No ambiente profissional, eu sempre havia sido valorizada e respeitada. O problema não era comigo, era especificamente com a dinâmica da minha família. Essa revelação foi como tirar um peso que eu nem sabia que estava carregando. Rachel voou de Los Angeles para passar meu último fim de semana em Seattle comigo. Saímos para jantar no nosso restaurante favorito, no Pike Place Market, com vista para Elliott Bay. Olha só você, ela levantou a taça de vinho. Há 3 semanas você estava devastada por causa do que seu pai disse. Agora você está literalmente reconstruindo a sua vida inteira. É surreal, eu admiti. Às vezes acordo achando que é tudo um sonho. E como você se sente sobre deixar a família para trás? Pensei por um momento antes de responder. Triste, mas não arrependida. É como deixar um relacionamento tóxico. Você sente falta das partes boas, mas sabe que era necessário para sua sanidade mental. E a Amanda? Vocês eram próximas quando eram crianças? Éramos, mas agora percebo que nossa proximidade sempre dependeu de eu aceitar ser a irmã mais nova, em todos os sentidos. Quando eu tentei reivindicar meu próprio valor, ela não soube lidar com isso. Rachel concordou com a cabeça. Às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos limitam, sem nem perceber. Na véspera da minha partida, algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa, fazendo as últimas malas, quando a campainha tocou. Era a Amanda. Ela estava com roupas casuais, jeans e um suéter, uma versão mais relaxada dela que eu raramente via. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Posso entrar? Ela perguntou hesitante. Parte de mim queria dizer não, mas outra parte estava curiosa sobre o que ela tinha a dizer. Claro! Ela entrou e olhou ao redor do apartamento quase vazio. Então você realmente vai fazer isso? Vou. Jessica, ela disse, se sentando no sofá. Eu vim aqui para me desculpar. Isso me surpreendeu. Em 28 anos, não me lembrava de Amanda jamais pedir desculpas por qualquer coisa. Me desculpar por quê, especificamente? Perguntei, me sentando na poltrona em frente a ela. Por não ter percebido. Por não ter notado como nossos pais te tratavam diferente, ou por ter notado e não ter feito nada. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Depois que você saiu no domingo, ficou um clima horrível em casa. O Michael ficou desconfortável e foi embora cedo. Mamãe chorou, papai ficou irritado, dizendo que você estava sendo dramática, mas eu fiquei pensando em tudo o que você disse. Amanda levantou os olhos para me olhar diretamente. Você estava certa, Jess, sobre como eles te tratam, sobre como eu permiti que isso acontecesse, sobre como a nossa família funciona. E o que você pretende fazer com essa revelação? Perguntei, genuinamente curiosa. Não sei, ela admitiu. Parte de mim quer confrontar papai e mamãe, mas outra parte tem medo de causar mais drama. E, honestamente, não sei se tenho coragem de abrir mão do lugar privilegiado que eu tenho na família. Pelo menos ela estava sendo honesta. Amanda, eu agradeço você ter vindo aqui e reconhecido isso. Mas você entende que reconhecer o problema é apenas o primeiro passo, né? Entendo, e não estou esperando que você me perdoe imediatamente ou cancele seus planos. Só queria que você soubesse que agora eu vejo e que sinto muito. Sentei em silêncio por um momento, processando suas palavras. Amanda, a verdade é que nossa relação sempre foi construída em uma base desigual. Você sendo a irmã perfeita, eu sendo a irmã que tentava agradar.
Para termos uma relação real, essa dinâmica precisaria mudar completamente. Você acha que isso é possível? Não sei, respondi honestamente. Mas não vai acontecer enquanto vocês todos me virem como a filha que fez escolhas erradas e está agindo por orgulho ferido. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Se eu conversasse com papai e mamãe... Não, eu a interrompi gentilmente. Amanda, você não pode consertar isso conversando com eles. Isso é algo que eles precisam perceber e mudar por conta própria. E mesmo que mudassem, eu ainda preciso desta mudança para o Austin. Preciso descobrir quem eu sou longe desta dinâmica. Ela concordou tristemente com a cabeça. Você vai manter contato? Talvez, com o tempo. Quando e se eu estiver pronta. Amanda se levantou para ir embora. Jessica, eu quero que você saiba uma coisa. Assistindo você estas últimas semanas, tendo coragem de mudar sua vida completamente, eu nunca tive essa coragem. Sempre fiz o que era esperado, sempre segui o caminho mais seguro. Parte de mim te inveja. Inveja? Inveja sua coragem de arriscar, de colocar sua felicidade acima da aprovação de outros. Eu nunca fiz isso. Após Amanda sair, fiquei sentada em meu apartamento vazio por um longo tempo, refletindo sobre nossa conversa. Era a primeira vez que nos víamos como pessoas reais, não apenas como os papéis que nossa família havia nos atribuído. Talvez no futuro pudéssemos construir uma relação baseada em quem realmente éramos, mas primeiro eu precisava descobrir quem Jessica Thompson realmente era quando ninguém mais estava definindo seu valor. Na manhã seguinte, coloquei as últimas caixas no carro e dirigi para o aeroporto. Meu voo para Austin sairia em 2 horas. Enquanto dirigia pelas ruas de Seattle pela última vez em tempo indeterminado, não senti nostalgia ou arrependimento. Senti antecipação pura. Finalmente, aos 28 anos, estava pronta para descobrir do que eu era capaz. O avião pousou em Austin Bergstrom International Airport, numa tarde quente de setembro. Quando saí do terminal e senti o calor do Texas no rosto, tive uma sensação estranha, mas poderosa, de que pela primeira vez em anos estava em um lugar onde ninguém conhecia minha história, onde ninguém tinha expectativas pré-concebidas sobre quem eu deveria ser. A empresa havia organizado um motorista para me buscar no aeroporto. O homem que segurava uma placa com o meu nome era um texano típico, chapéu de cowboy, sorriso largo e ataque carregado. Você deve ser a Miss Thompson, ele disse, estendendo a mão. Sou Jake Williams. A empresa me contratou para te ajudar na chegada. Bem-vinda ao Texas. Durante o trajeto até o meu hotel temporário, Jake me deu um tour improvisado da cidade. Austin era completamente diferente de Seattle, mais colorida, mais quente, com uma energia vibrante que eu podia sentir mesmo através da janela do carro. Esta aqui é a South by Southwest, ele explicou, passando por uma área cheia de murais de arte urbana. Todo março a cidade vira um caos com o festival. Música, tecnologia, cinema, tudo acontece aqui. E ali é o distrito de tecnologia, onde sua empresa está instalada. Quando chegamos ao centro da cidade, fiquei impressionada. Austin tinha conseguido manter sua personalidade única, mesmo com o crescimento explosivo do setor de tecnologia. Havia food trucks em cada esquina, música ao vivo em praticamente todos os bares e uma mistura fascinante de tradição texana com inovação moderna. A empresa reservou uma suíte no Fairmont para você até encontrar uma casa. Mas não se preocupe com pressa. Austin tem um jeito próprio de te mostrar onde quer morar. No dia seguinte, segunda-feira, era meu primeiro dia oficial como diretora de marketing global. Acordei às 6 da manhã, eu ainda estava me ajustando ao fuso horário, e me arrumei com o mesmo cuidado que havia tomado para o confronto com minha família. Desta vez, porém, não era para provar nada para ninguém, mas para me sentir confiante em meu primeiro dia liderando uma equipe internacional. O prédio da empresa ficava no coração do Distrito de Tecnologia de Austin, um edifício moderno de vidro com vista panorâmica da cidade. Quando entrei no lobby, fui recebida por Emma Rodrigues, a assistente executiva que Sarah havia designado para me ajudar na transição. Jessica, que bom te conhecer pessoalmente, ela disse com um sorriso genuíno.
Todos estão ansiosos para trabalhar com você. Sara está numa ligação internacional, mas pediu para te levar direto para o seu novo escritório. O meu escritório ficava no 15º andar, com enormes janelas que davam vista para o lago. Uma era do dobro do meu espaço anterior em Seattle, com uma sala de reuniões adjacente e uma área de estar para conversas informais. Na mesa havia um buquê de flores com um cartão de Sara. Para novos começos e grandes conquistas. Bem-vinda ao time, Jessica. A reunião da sua equipe é às 10, mas antes, você tem 15 minutos com cada um dos líderes de departamento para se apresentarem individualmente. As reuniões individuais foram reveladoras. Marcos Rodrigues, o especialista em mercados latino-americanos, saiu do Google especificamente para trabalhar em nossa empresa porque acreditava na missão educacional. Jessica, quando Sara me contou sobre seus planos para a América Latina, soube que estava na empresa certa. Sua abordagem cultural para marketing educacional é exatamente o que precisamos. Sophia Chen, a expert em marketing asiático, havia trabalhado na Microsoft por 5 anos antes de se juntar a nós. O que me atraiu para esta posição, ela explicou, foi a oportunidade de trabalhar com alguém que entende que marketing educacional não é apenas sobre vender produtos, mas sobre impactar vidas. Cada conversa me dava mais confiança de que eu estava no lugar certo. Essas pessoas não eram apenas colegas de trabalho talentosos, elas compartilhavam minha paixão por usar tecnologia para melhorar a educação. A reunião de equipe às 10 foi um marco. Entrei na sala de conferências e vi 15 pessoas esperando, alguns presencialmente, outros conectados virtualmente de diferentes países. Pela primeira vez na minha carreira, eu estava liderando uma equipe internacional de verdade. Bom dia, pessoal, comecei, sentindo uma calma que me surpreendeu. Para aqueles que ainda não me conhecem pessoalmente, sou Jessica Thompson e estou extremamente empolgada para liderar nossa expansão global. Apresentei minha visão para os próximos 2 anos, começar com México e Brasil no primeiro trimestre, expandir para Espanha e Portugal no segundo semestre e começar pesquisas de mercado para a Ásia no ano seguinte. Nosso objetivo não é apenas vender nossos produtos internacionalmente, expliquei, mas adaptar nossa tecnologia para as necessidades específicas de cada cultura e sistema educacional. Queremos ser verdadeiramente globais, não apenas americanos vendendo para outros países. David Park, o estrategista de conteúdo, levantou a mão. Jessica, você já tem insights específicos sobre como adaptar nosso conteúdo para mercados latino-americanos? Excelente pergunta, respondi, ligando meu laptop ao projetor. Passei as últimas semanas pesquisando os sistemas educacionais do México, Brasil, Argentina e Colômbia. Cada país tem desafios únicos, mas há padrões comuns que podemos abordar. Mostrei slides que havia preparado sobre diferenças culturais na educação, políticas governamentais que poderiam impactar nossa entrada nos mercados e oportunidades específicas que havia identificado. No México, por exemplo, há uma iniciativa governamental massiva para digitalizar escolas rurais. Se conseguirmos partnerships com o Ministério da Educação, podemos impactar milhões de crianças que atualmente têm acesso limitado a recursos educacionais. A reação da equipe foi ainda melhor do que eu esperava. Havia perguntas inteligentes, sugestões valiosas e um entusiasmo palpável pelo trabalho que íamos fazer juntos. Ao final da reunião, Marcos se aproximou de mim. Jessica, impressionante sua pesquisa sobre a América Latina. Você já teve experiência trabalhando na região? Não profissionalmente, admiti, mas sempre tive paixão por culturas latinas. Estudei espanhol desde o ensino médio, passei um semestre no México durante a faculdade e tenho acompanhado desenvolvimentos em educação na região há anos. Isso explica muito, Sophia comentou, se juntando à nossa conversa. Sua abordagem é muito mais cultural do que a maioria dos executivos americanos. Isso vai fazer toda a diferença no sucesso da nossa expansão. Durante a primeira semana, mergulhei completamente no trabalho. Tinha reuniões com potenciais parceiros no México via videoconferência, revisava análises de mercado para o Brasil e trabalhava com a equipe legal para entender regulamentações de privacidade de dados em diferentes países. O mais incrível era como me sentia energizada.
Em Seattle, por mais que gostasse do meu trabalho, sempre havia uma voz no fundo da minha mente me dizendo que eu poderia estar fazendo algo mais importante. Agora, trabalhando diretamente em projetos que impactariam a educação de crianças em múltiplos países, sentia que finalmente estava fazendo algo verdadeiramente significativo. No final da primeira semana, Sarah marcou um almoço para discutir como estava sendo a minha adaptação. Como você está se sentindo? Ela perguntou enquanto comíamos num restaurante no Lago Town que ela havia recomendado. Honestamente, melhor do que eu esperava, admiti. A equipe é incrível, o trabalho é estimulante, e Austin está sendo uma descoberta positiva. E, pessoalmente, sei que você deixou família em Seattle. Pausei por um momento, considerando como responder. Sarah sabia que eu havia tido algumas questões familiares que tornaram a mudança para Austin atrativa, mas não conhecia os detalhes. Foi difícil, admiti, mas necessário. Às vezes precisamos nos distanciar de situações que não nos permitem crescer. Sarah concordou com a cabeça. Entendo completamente. Eu passei por algo similar quando comecei minha própria empresa. Tive que me afastar de pessoas que não acreditavam na minha visão, inclusive alguns familiares. Essa revelação me surpreendeu. Sarah sempre parecia tão confiante e bem-sucedida que eu nunca havia imaginado que ela também pudesse ter enfrentado dúvidas ou desencorajamento de pessoas próximas. Como você lidou com isso? Perguntei. Foquei nos resultados, ela disse, simplesmente. Deixei meu trabalho falar por si só. E, eventualmente, algumas pessoas mudaram de opinião sobre mim. Outras não. Mas aprendi que não posso basear minha autoestima na aprovação de outros. Suas palavras ressoaram profundamente comigo. Era exatamente isso que eu estava fazendo, focando nos resultados, deixando o meu trabalho falar por si só. Durante o fim de semana, explorei Austin mais profundamente. A cidade tinha uma energia única que combinava perfeitamente com o meu estado de ânimo. Havia música em cada esquina, food trucks com comida incrível e uma comunidade de jovens profissionais que pareciam apaixonados por suas carreiras. No sábado, fui a um evento de networking para profissionais de tecnologia no Austin Convention Center. Era o tipo de evento que eu teria evitado em Seattle, sempre me sentindo inadequada comparada a outros profissionais. Mas agora, com o meu novo título e confiança renovada, decidi participar. O evento estava cheio de fundadores de startups, executivos de empresas de tecnologia, investidores e outros profissionais do setor. Pela primeira vez na vida, me senti como se pertencesse àquele ambiente. Jessica Thompson, me apresentei para um grupo que estava discutindo expansão internacional de startups educacionais. Sou diretora de marketing global da EdTech Solutions. Que interessante, disse uma mulher chamada Priya Sharma, que se apresentou como fundadora de uma startup de realidade virtual educacional. Vocês estão expandindo para que mercados? Quando eu comecei a explicar nossos planos para a América Latina e Europa, percebi que tinha uma audiência genuinamente interessada. Minhas pesquisas e insights eram valorizados, minhas ideias eram consideradas inovadoras. Você deveria apresentar na conferência EdTech Internacional que acontece aqui em Austin em dezembro, sugeriu um investidor chamado Robert King. Sua abordagem cultural para a expansão internacional seria muito valiosa para outros fundadores. A ideia de apresentar em uma conferência internacional alguns meses atrás teria me apavorado. Agora, parecia uma oportunidade natural de compartilhar o trabalho que eu estava fazendo. No domingo, finalmente tive tempo para refletir sobre como minha vida havia mudado dramaticamente em apenas 3 semanas. Eu estava sentada na varanda do meu hotel, olhando para o skyline de Austin, quando recebi uma mensagem inesperada. Era de Amanda. Jessica, vi no LinkedIn que você começou sua nova posição. Parabéns! Espero que esteja feliz. Pela primeira vez desde que saí de Seattle, senti uma pontada de saudade da minha família. Não da dinâmica tóxica, mas das pessoas em si. Apesar de tudo, eles ainda eram minha família. Respondi simplesmente. Obrigada. Tô bem. Alguns minutos depois chegou outra mensagem. Papai perguntou como você está. Acho que ele está começando a perceber algumas coisas. Interessante, mas eu não estava pronta para lidar com isso ainda.
Minha nova vida estava apenas começando e eu queria me estabelecer completamente antes de considerar qualquer reconexão com minha família. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei no espelho e vi algo que não via há anos, uma mulher verdadeiramente confiante. Não a confiança forçada que eu costumava projetar, mas uma segurança genuína baseada em conquistas reais e reconhecimento merecido. Austin estava me transformando, ou talvez estivesse simplesmente me permitindo ser quem eu sempre fui, sem as limitações impostas pelas expectativas de outros. De qualquer forma, pela primeira vez em 28 anos, sentia que estava vivendo minha própria vida, não uma versão diminuída dela. 3 meses em Austin e minha vida havia se transformado de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. O que começou como uma fuga de uma situação familiar tóxica havia se tornado a fundação para a carreira mais gratificante da minha vida. Em dezembro, nossa equipe havia fechado nosso primeiro grande contrato internacional. Depois de semanas de negociações com o Ministério da Educação do México, conseguimos um acordo para implementar nossos aplicativos educacionais em 500 escolas rurais mexicanas, impactando diretamente mais de 25 mil crianças. A manhã em que o contrato foi oficialmente assinado foi uma das mais emocionantes da minha carreira. Eu estava na sala de conferências com Marcos Rodrigues e 2 representantes do governo mexicano conectados via videoconferência quando o documento final foi aprovado. Senhorita Thompson, disse o Dr. Carlos Mendoza, diretor de Inovação Educacional do Ministério, estamos muito empolgados com esta parceria. Seus insights sobre as necessidades específicas das comunidades rurais mexicanas foram fundamentais para a nossa decisão. Marcos se virou para mim com um sorriso orgulhoso. Jéssica, você conseguiu algo que empresas muito maiores tentaram por anos. Sua abordagem cultural fez toda a diferença. Depois da reunião, liguei imediatamente para Sara, que estava numa conferência em São Francisco. Sara, disse assim que ela atendeu, fechamos o México! Jéssica, fantástico! Conta tudo! Expliquei os detalhes do contrato, não apenas o valor financeiro, que era significativo, mas o impacto real que teríamos. Não é só sobre dinheiro, são 25 mil crianças que vão ter acesso à tecnologia educacional pela primeira vez. Isso é exatamente porque eu te contratei. Você entende que nosso sucesso se mede pelo impacto, não apenas pelo lucro. Prepare uma apresentação sobre este projeto, quero que você apresente na Conferência EdTech Internacional na semana que vem. A Conferência EdTech Internacional era um evento que reunia os principais líderes da indústria de tecnologia educacional. Ter a oportunidade de apresentar lá, apenas 3 meses depois de me mudar para Austin, era uma validação profissional que eu jamais imaginei alcançar tão rapidamente. Passei a semana seguinte preparando meticulosamente minha apresentação. Não era só sobre nosso sucesso no México, mas sobre uma nova abordagem para a expansão internacional, uma que priorizava a compreensão cultural e impacto social sobre penetração rápida de mercado. Na manhã da conferência, acordei com os nervos à flor da pele. Era minha primeira apresentação para uma audiência internacional de alto nível. Coloquei meu terno azul marinho favorito, o mesmo que havia usado no meu primeiro dia em Austin, e me olhei no espelho. Você consegue, disse para o meu reflexo. Você tem algo valioso para compartilhar. A conferência estava sendo realizada no Austin Convention Center, a poucos minutos do meu escritório. Quando cheguei, fiquei impressionada com a escala do evento. Havia mais de 800 participantes de 40 países diferentes, incluindo CEOs de grandes empresas de tecnologia educacional, investidores e representantes de governo. Minha apresentação estava agendada para as 2:30 da tarde, no painel principal sobre estratégias globais de expansão em EdTech. Eu seria seguida por executivos da Khan Academy, Coursera e Duolingo. Enquanto esperava a minha vez nos bastidores, senti meu coração acelerar. Essa era uma oportunidade de ouro para estabelecer minha reputação na indústria, mas também uma chance de falhar publicamente num nível internacional. Sara apareceu ao meu lado. Como você está se sentindo? Nervosa, mas preparada. Jéssica,
você está prestes a contar uma história sobre como impactar a vida de 25 mil crianças mexicanas. Isso é mais importante que qualquer nervosismo. Ela estava certa. Quando subi no palco e olhei para a audiência de centenas de profissionais, respirei fundo e comecei. Há 6 meses, eu era uma gerente de marketing em Seattle que sonhava em fazer diferença na educação global. Hoje, quero compartilhar com vocês como nossa equipe conseguiu fechar o maior contrato educacional rural do México, não através de estratégias tradicionais de mercado, mas através de algo muito mais simples e poderoso: escutar. Muitas empresas americanas falham na expansão internacional porque tratam outros países como versões menores dos Estados Unidos, expliquei. Nossa abordagem foi o oposto. Tratamos cada mercado como único, com necessidades específicas que requeriam soluções específicas. Mostrei dados sobre como nossa taxa de adoção no México foi 300% maior que a média da indústria, especificamente porque nossos produtos foram adaptados culturalmente. Por exemplo, continuei, descobrimos que nas comunidades rurais mexicanas o aprendizado é tradicionalmente coletivo, não individual. Então adaptamos nossos aplicativos para incluir funcionalidades de grupo e colaboração familiar, algo que não existia em nossas versões americanas. A audiência estava claramente engajada. Vi pessoas anotando, outros gravando trechos da apresentação em seus telefones. O resultado, concluí, não foi apenas um contrato lucrativo, mas um impacto real. Em 3 meses de implementação piloto, vimos uma melhoria de 40% nas habilidades de leitura entre as crianças participantes. Isso é o que acontece quando priorizamos impacto cultural sobre penetração rápida de mercado. Quando terminei, a audiência explodiu em aplausos. Durante a sessão de perguntas e respostas que seguiu, recebi questões sofisticadas de CEOs e investidores que claramente viam valor na abordagem que estava propondo. Miss Thompson, perguntou Helena Rodrigues, CEO de uma startup educacional da Espanha. Vocês têm planos de aplicar essa metodologia cultural em outros mercados latinos? Absolutamente. Já estamos iniciando conversas similares com o Brasil, onde identificamos necessidades únicas relacionadas à diversidade linguística, não apenas português, mas comunidades indígenas com línguas nativas específicas. Após minha apresentação, fui abordada por uma fila de pessoas interessadas em colaborações, partnerships e até ofertas de trabalho. Era surreal. Apenas 4 meses atrás, estava sendo diminuída por meu próprio pai, e agora estava sendo cortejada por alguns dos líderes mais respeitados da indústria de tecnologia educacional. Jéssica, disse Michael Chen, VP de Expansão Internacional da Coursera, gostaria de marcar um café para discutir algumas oportunidades de consultoria. Sua abordagem cultural é exatamente o que precisamos para nossos mercados asiáticos. Impressionante apresentação, comentou o Dr. Sarah Johnson, diretora de um fundo de investimento em educação. Vocês estão abertos a investimento externo? Acredito que sua metodologia poderia ser escalada globalmente. No final do dia, eu tinha mais de 30 cartões de visita e convites para conversas de follow-up. Sarah estava radiante. Jéssica, você acabou de posicionar nossa empresa no mapa internacional. As oportunidades que vão surgir desta apresentação vão moldar nossos próximos anos de crescimento. Naquela noite, a conferência organizou um jantar de networking no Four Seasons Hotel. Era o tipo de evento social corporativo que costumava me intimidar, mas agora me sentia confortável navegando entre conversas com executivos de alto nível. Durante o jantar, sentei na mesa com representantes da Unesco, fundadores de startups educacionais europeias e investidores de fundos de impacto social. A conversa fluía naturalmente entre estratégias de mercado, políticas educacionais globais e o futuro da tecnologia na educação. Jéssica, disse Dr. James Murphy, representante da Unesco para programas educacionais na América Latina, você estaria interessada em participar de uma iniciativa multilateral que estamos desenvolvendo para a educação rural sustentável? Definitivamente, respondi. Podemos agendar uma conversa na próxima semana? Quando voltei para o meu hotel naquela noite, sentei na varanda e tentei processar tudo o que havia acontecido. Em um único dia,
tinha estabelecido conexões que poderiam transformar não apenas minha carreira, mas o alcance global da nossa empresa. Peguei meu telefone e, por impulso, abri o Instagram. Havia várias fotos da conferência que outros participantes haviam postado, incluindo algumas da minha apresentação. Uma delas tinha uma caption dizendo: Brilliant Presentation by Jessica Thompson Global on Cultural First International Expansion. This is the future of EdTech. Olhei meu próprio perfil do LinkedIn e vi que havia recebido mais de 200 solicitações de conexão nas últimas 8 horas, incluindo CEOs e investidores de empresas que eu costumava admirar de longe. Era irônico. Durante anos, havia me preocupado com o que minha família pensava do meu trabalho, sentindo que nunca seria impressionante o suficiente. Agora, estava recebendo reconhecimento internacional por fazer exatamente o trabalho que sempre amei. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Sarah. Jéssica, cheque seu e-mail. Temos uma proposta interessante que chegou ontem à noite. Abri meu e-mail e encontrei uma mensagem de Lisa Park, diretora global de Partnerships da Khan Academy. Cara Jéssica, sua apresentação ontem foi inspiradora. A Khan Academy está iniciando uma expansão para mercados emergentes e acreditamos que sua abordagem cultural seria invaluável para nossos esforços. Gostaríamos de discutir uma possível partnership estratégica entre nossas organizações. Poderia estar disponível para uma videoconferência esta semana? Atenciosamente, Lisa Park. Khan Academy, uma das organizações educacionais mais respeitadas do mundo, queria fazer partnership conosco, especificamente por causa da abordagem que eu havia desenvolvido. Liguei imediatamente para Sarah. Jéssica, você viu o e-mail da Khan Academy? Vi. Jéssica, você percebe o que isso significa? Khan Academy tem alcance global de milhões de estudantes. Uma parceria com eles poderia multiplicar nosso impacto por 100. Durante a ligação que organizamos com a Khan Academy na sexta-feira, ficou claro que eles não estavam interessados apenas em nossa tecnologia, mas sim, especificamente na metodologia cultural que eu havia desenvolvido. Jéssica, disse Lisa durante a videoconferência, queremos que você lidere um projeto piloto aplicando sua abordagem cultural aos nossos conteúdos para a América Latina e África. Seria uma consultoria de 6 meses, com possibilidade de expansão para um acordo de longo prazo. Era a oportunidade da minha vida. Trabalhar com Khan Academy significaria impactar milhões de estudantes globalmente, não apenas milhares. Estou muito interessada, respondi. Que tipo de timeline estão considerando? Gostaríamos de começar em janeiro. O projeto envolveria você passando tempo em nosso escritório em Mountain View, mas também viajando para países-alvo para pesquisa de campo. Após a reunião, sentei em meu escritório olhando para a vista de Austin e refletindo sobre como minha vida havia mudado completamente. 4 meses atrás, estava sendo humilhada na mesa de jantar da minha família. Agora, estava sendo cortejada por uma das organizações educacionais mais influentes do mundo. Peguei meu telefone e, pela primeira vez em meses, senti vontade de compartilhar minha alegria com alguém da minha família. Não porque precisava de validação, mas porque, apesar de tudo, ainda os amava. Digitei uma mensagem para minha mãe. Oi, mãe. Espero que esteja bem. Tenho algumas novidades profissionais que gostaria de compartilhar, se tiver interesse em conversar. A resposta veio em poucos minutos. Jéssica? Que bom ouvir de você, querida. Claro que tenho interesse. Posso te ligar agora? Pela primeira vez em meses, atendi uma ligação da minha família. Era hora de ver se eles estavam prontos para conhecer a nova Jéssica Dude Thompson. A ligação com minha mãe durou quase 2 horas. Contei sobre o contrato no México, a conferência internacional, a proposta da Khan Academy e todos os desenvolvimentos profissionais dos últimos meses. Sua reação foi completamente diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado antes. Jéssica, minha filha, ela disse com a voz embargada, eu não sabia. Não fazia ideia do que você estava conquistando. Por que não contou antes? Mãe, respondi gentilmente. Eu tentei contar por anos, mas vocês sempre pareciam mais interessados nas conquistas da Amanda.
Houve um silêncio longo antes dela responder. Você tá certa. E eu sinto muito por isso. Durante nossa conversa, ela me contou que as coisas haviam mudado em casa desde minha partida. Seu pai tem estado diferente, mais introspectivo. Acho que está repensando algumas coisas que disse. E a Amanda? A Amanda cancelou o casamento. Isso me pegou completamente de surpresa. O quê? Quando? Por quê? Há 2 semanas. Ela disse que percebeu que estava se casando pelas razões erradas, que estava vivendo a vida que os outros esperavam dela, não a vida que ela queria. Era irônico. Minha coragem de deixar Seattle e seguir meu próprio caminho aparentemente havia inspirado Amanda a questionar suas próprias escolhas. Como ela está lidando com isso? Melhor do que esperávamos, minha mãe admitiu. Na verdade, ela começou terapia e tem falado muito sobre você, sobre como você teve coragem de fazer o que ela não conseguiu. No final da nossa conversa, minha mãe fez um pedido que eu não esperava. Jéssica, você consideraria vir para casa no Natal? Sei que pode ser desconfortável, mas sentimos sua falta. E acho que todos precisamos ter algumas conversas honestas. Concordei em pensar sobre isso, mas honestamente, não sabia se estava pronta. Minha nova vida estava florescendo e eu não queria arriscar retroceder emocionalmente. 2 semanas depois, a Khan Academy oficializou nossa partnership. Seria um contrato de consultoria de 2 anos, avaliado em $2,5 milhões, para desenvolver estratégias culturalmente adaptadas para os programas na América Latina, África e Sudeste Asiático. Era oficialmente o maior projeto da minha carreira. Sarah estava eufórica. Jéssica, este contrato não apenas estabelece nossa empresa como líder em expansão educacional internacional, mas te posiciona como uma das principais consultoras em EdTech cultural do mundo. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada de Robert King, o investidor que havia conhecido na conferência de networking em setembro. Jéssica, tenho uma proposta que pode te interessar. Eu estou organizando um fundo de investimento focado especificamente em EdTech com impacto social global. Gostaríamos de te oferecer uma posição como Partner Principal, focada em identificar e desenvolver startups educacionais em mercados emergentes. Partner Principal num fundo de investimento aos 29 anos. Era o tipo de oportunidade que transformaria completamente a minha trajetória de carreira. Qual seria o timeline? Perguntei, tentando manter a voz calma. Queremos lançar o fundo no 2º trimestre do ano que vem. Sua expertise em expansão cultural seria fundamental para nossa estratégia. Falamos de salário inicial de 300 mil, mais equity no fundo, mais bônus baseado em performance dos investimentos. $300 mil. Mais que a Amanda havia ganhado como advogada sênior. A ironia não passou despercebida. Posso pensar sobre isso? Claro, mas Jéssica, esta é uma oportunidade única. Você estaria criando o futuro da educação global. Naquela noite, sozinha, em meu apartamento em Austin, havia finalmente comprado uma casa linda em Zilker Park, sentei para processar tudo o que estava acontecendo. Em menos de 1 ano, havia passado de ser a filha não realizada para ser cortejada por alguns dos maiores nomes em tecnologia educacional e investimento. Mas o que mais me surpreendia não era o sucesso financeiro ou o reconhecimento profissional. Era como me sentia genuinamente feliz e realizada. Pela primeira vez na vida, estava vivendo de acordo com os meus valores, fazendo o trabalho que importava para mim, sendo reconhecida por qualidades que eu sabia que possuía. Decidi que iria para Seattle no Natal, não porque precisava da validação da minha família, mas porque finalmente me sentia forte o suficiente para enfrentar qualquer reação que eles pudessem ter. Comprei passagens para o dia 23 de dezembro, planejando ficar apenas 3 dias.
Não avisei que estava indo, queria que fosse uma surpresa. Na manhã do dia 23, antes de ir para o aeroporto, recebi uma ligação de Amanda. Era a primeira vez que conversávamos desde a sua visita ao meu apartamento antes da mudança. Jess, e percebi imediatamente que a voz dela estava diferente, mais suave, menos controlada. Posso te contar uma coisa? Claro. Cancelei meu casamento. Eu soube. Como você tá? Melhor do que eu esperava, ela admitiu. Na verdade, foi libertador. Percebi que estava vivendo a vida que nossos pais queriam para mim, não a vida que eu queria. Houve uma pausa antes dela continuar. Jessica, você me inspirou. Eu? Sua coragem de sair de Seattle, de confrontar papai, de construir sua própria vida, me fez perceber que eu nunca tive essa coragem. Sempre fiz o que era esperado de mim. E agora? Agora estou tentando descobrir quem eu realmente sou quando paro de tentar ser perfeita para os outros. Amanda, eu disse, sentindo uma emoção que não esperava. Tô orgulhosa de você. Obrigada. E Jess, tô orgulhosa de você também. Sempre estive, só nunca soube como expressar isso. Quando cheguei em Seattle naquela tarde, peguei um Uber direto para a casa dos meus pais. Tava nervosa, mas era uma ansiedade diferente da que costumava sentir. Não era medo de não ser boa o suficiente, era antecipação de como seria reencontrar minha família como a pessoa que eu havia me tornado. Toquei a campainha às 6 da tarde. Minha mãe atendeu a porta e, quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Jessica, você veio? Oi, mãe, eu disse, me permitindo ser abraçada por ela. Feliz Natal! Amanda apareceu na porta segundos depois. Ela estava diferente. Menos maquiagem, roupas mais casuais, um ar mais relaxado que eu não me lembrava de ter visto nela. Jess, ela disse, me abraçando também. Que bom te ver! Meu pai apareceu por último. Quando me viu, parou no lugar, como se não soubesse como reagir. Pela primeira vez na vida, vi incerteza nos olhos dele. Oi, pai, eu disse, simplesmente. Jessica, você tá bem? Tô ótima, na verdade. Durante o jantar, contei sobre minha vida em Austin, mas desta vez não como defesa ou prova de valor, apenas como compartilhamento natural de experiências. Falei sobre o contrato no México, a conferência internacional, a partnership com Khan Academy e a oferta do fundo de investimento. Meu pai escutou em silêncio, fazendo poucas perguntas, mas prestando atenção a cada palavra. Amanda fazia comentários genuinamente interessados, não condescendentes. Minha mãe irradiava orgulho maternal. $300.000 por ano, Amanda repetiu quando mencionei a oferta do fundo de investimento. Jessica, isso é incrível! E você está considerando aceitar? Ainda estou decidindo. É uma oportunidade incrível, mas também significaria viajar muito mais. Tenho que pensar se é o que eu quero para minha vida pessoal. Você tem alguém especial em Austin? Minha mãe perguntou com curiosidade maternal. Tô saindo com alguém, eu admiti, sorrindo. Ele é professor na University of Texas, especialista em políticas educacionais internacionais. Nos conhecemos em um evento de networking. Era verdade. Havia começado a namorar Daniel Roberts há 2 meses, e era o tipo de relacionamento que eu nunca havia imaginado ser possível, baseado em respeito mútuo, interesses compartilhados e admiração genuína pelo trabalho um do outro. Depois do jantar, meu pai pediu para conversar comigo em particular. Fomos para o escritório dele, onde tantas comparações dolorosas haviam acontecido ao longo dos anos. Jessica, ele começou, sentando atrás da mesa. Eu preciso te pedir desculpas. Essa foi a última coisa que eu esperava ouvir. Pai, não, deixa eu terminar. Ele me interrompeu. Eu estava errado. Sobre você, sobre suas capacidades, sobre seu valor, completamente errado. Ele pegou um tablet da mesa e me mostrou.
Era um artigo sobre a minha apresentação na conferência EdTech, publicado em uma revista especializada em tecnologia educacional. Um cliente meu me mandou isso na semana passada. Quando vi seu nome, não podia acreditar que fosse você. Minha filha sendo descrita como visionária em expansão educacional internacional e líder emergente em EdTech culturalmente consciente. Olhei para o artigo, que incluía uma foto minha apresentando e citações de executivos de grandes empresas falando sobre a minha abordagem inovadora e atendida. Pai, eu disse gentilmente, eu tentei te contar sobre meu trabalho por anos. Eu sei, ele admitiu, com a voz pesada, e eu não escutei. Estava tão focado no que achava que sucesso deveria parecer que não consegui ver o sucesso real que você estava construindo. Ele se levantou e caminhou para a janela. Jessica, você sabe por que eu sempre favoreci a Amanda? A pergunta me surpreendeu. Porque ela é mais inteligente? Mais ambiciosa? Não, ele disse se virando para me olhar. Porque ela é mais parecida comigo, ambiciosa de forma tradicional, focada em status e reconhecimento externo. Isso me deixava confortável, porque eu entendia. Continuou. Você sempre foi diferente, mais empática, mais interessada em impacto real que em impressionar outros. Isso me confundia. E em vez de tentar entender, eu diminuí suas qualidades porque não se encaixavam no meu modelo de sucesso. E agora? Agora eu vejo que você não só encontrou o sucesso do seu jeito, mas um tipo de sucesso mais significativo que qualquer coisa que a Amanda ou eu jamais alcançamos. Você está mudando a vida de milhares de crianças ao redor do mundo. Isso é extraordinário. Senti que lágrimas se formaram nos meus olhos. Não porque precisasse da aprovação dele, mas porque significava que nossa família poderia finalmente ter relacionamentos baseados em quem realmente éramos, não em quem achávamos que deveríamos ser. Pai, eu disse, obrigada por dizer isso. Mas eu quero que você saiba, eu preferia ter tido seu apoio durante a jornada, não só no destino. Eu sei, ele disse com a voz embargada. E sinto muito por isso. Se você me deixar, gostaria de ser um pai melhor daqui para frente. Passamos o resto do Natal como uma família truamente unida pela primeira vez em anos. Amanda e eu conversamos longamente sobre nossos planos futuros. Ela estava considerando deixar o direito corporativo para trabalhar com direitos humanos internacionais. Meus pais fizeram perguntas genuínas sobre a minha vida em Austin e demonstraram interesse real em meu trabalho. No dia antes de voltar para Austin, Amanda e eu caminhávamos pelo parque onde brincávamos quando crianças. Jess, ela disse. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoa? Por todos esses anos sendo a favorita e não percebendo como isso te afetava? Eu parei de caminhar e olhei para ela. Amanda, não é sobre perdão. É sobre escolher ter um relacionamento baseado em quem a gente é agora, não em quem a gente era no passado. E você quer isso? Um relacionamento de verdade comigo? Quero, respondi honestamente. Mas um onde somos irmãs iguais, não onde uma de nós é considerada superior. Deal, ela disse, estendendo a mão com um sorriso. Quando voltei para Austin no dia 27, me senti completa de uma forma que nunca havia experimentado. Tinha uma família que finalmente me valorizava, uma carreira que me realizava e um futuro cheio de possibilidades. Naquela noite, Daniel veio jantar em minha casa para ouvir sobre minha viagem. Como foi? Ele perguntou enquanto cozinhávamos juntos. Melhor do que imaginei, respondi. Acho que finalmente temos uma chance de ser uma família de verdade. E a oferta do fundo de investimento você decidiu? Sorri pegando seu rosto em minhas mãos. Decidi aceitar, mas com uma condição, que Austin continue sendo minha base. Posso viajar para trabalho, mas quero manter minha vida aqui, com você.
6 meses depois, eu estava sentada em meu novo escritório como Partner Principal do Global Education Impact Fund, olhando pela janela para o skyline de Austin, que havia se tornado meu lar. Na mesa, havia convites para palestrar em conferências em Londres, São Paulo e Singapura. Meu telefone tocou. Era meu pai. Oi, pai, atendi. Oi, filha. Só queria te parabenizar pela matéria no Wall Street Journal sobre o fundo. Sua mãe e eu estamos muito orgulhosos. Obrigada, pai. Jéssica, ele disse, quero que você saiba uma coisa. Você provou que estava certo sobre o valor real de sucesso. Não é sobre impressionar outros, é sobre impactar o mundo positivamente. E você está fazendo isso em escala global. Após desligar, refleti sobre minha jornada. Há 2 anos, estava sentada nesta mesma cidade, devastada pelas palavras do meu pai, planejando como provar meu valor. Agora, percebia que a maior vingança não foi provar que ele estava errado sobre mim. A maior vingança foi descobrir que eu estava certa sobre mim mesma. E a melhor parte? Não era vingança de verdade. Era apenas eu, finalmente, sendo completamente eu mesma. Como descobri, a melhor resposta para "você não merece tudo" não é provar que merece, é criar uma vida tão autenticamente sua que a opinião de outras pessoas se torna irrelevante. E essa, meus amigos, é a vingança mais doce de todas: ser genuinamente feliz. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se essa te surpreendeu, você não vai querer perder essa. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.